Ação Penal 2005-7208-0011-88, dígito 7. Interrogatório de Edir Macedo Bezerra. A paz do Senhor, a paz e graça, seja com todos no nome de Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor João Alberto Ferreira, da cidade de Curitiba, Paraná, capital. Bem, queridos, eu quero trazer para você esse pequeno documentário, porque as gerações vão passando. Nós abrimos nosso canal há 5 anos atrás, e às vezes eu pergunto para as pessoas: você já ouviu falar sobre isso, sobre maçonaria, que a igreja está corrompida, está cada dia mais se corrompendo, porque as instituições, os cristãos, eles se vendem por pouca coisa. Mas eu e você que temos o Espírito Santo de Deus, sabemos que podemos, como disse Jó, receber o bem e o mal. Mas também sabemos que temos o poder de desfazer a obra do diabo no nome de Jesus. Orar sobre os enfermos, enfim, fazer as obras do Senhor naquilo que nos ensinou. Jesus disse: e esses sinais vão seguir os que creem no meu nome: expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos e o curarão. E nós temos essa fé em nome de Cristo, mas não usamos isto para ficar enganando e bajulando as pessoas. Devemos pregar o reino dos céus. E hoje nós vemos uma igreja contaminada, corrompida. Talvez você fale: ah, irmão, você está falando mal da igreja? Não estou falando mal, estou falando a verdade, que a igreja está se corrompendo cada dia mais, e vai ser assim. Vai chegar até o dia que a Bíblia diz que Jesus disse: porventura, quando eu voltar à terra, acharei fé nela? Acharei alguém me servindo? Jesus disse essas palavras. Jesus disse: a minha volta será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Como que estava? Estava corrompido. Então, na verdade, na volta de Jesus vai ser terrível. E Jesus disse que, na verdade, no dia do dilúvio foram salvos muitas pessoas. Então, na volta dele, ou no dia do arrebatamento, será assim também. Poucas pessoas vão ser arrebatadas. Por causa do quê? Por causa da apostasia do evangelho, a qual os homens se apostataram. Na Europa, o evangelho na Europa está praticamente, digamos assim, morto, no sentido, porque as pessoas mataram Cristo e também hoje matam o evangelho. Eles matam. Mas o evangelho está mais vivo do que nunca, o qual mesmo o evangelho, que é a palavra de Deus, vai estar julgando essas pessoas. Jesus disse: eu não vim julgar o mundo. Tem quem julgue quem? A palavra, o evangelho, os ensinamentos, as doutrinas de Cristo,
que vai julgar as pessoas. Jesus não veio julgar. Jesus só vai dar sentença como Filho de Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai dar sentença, ou qual o próprio Pai deu para ele, que ele vai reger e vai dar a sentença e acabou. Bem, com isso eu quero trazer para vocês aqui umas matérias, uns flashbacks do passado, para pessoas que eu fico vendo a minha filha, que ontem aconteceu isso, digamos, alguns anos atrás. Minha filha tinha 8 anos, 7 anos, então ela não sabe. Então, com esse vídeo que eu vou trazer, eu vou fazer umas réplicas em cima, denúncias, e esses pastores, esses enganadores, esses falsos mestres estão atuando, eles estão na atividade. Eles fundaram grandes impérios, grandes igrejas, e levam idolatria, ensinam mentira, teologia da prosperidade. E esses que se diz profeta e não são, e esses que se diz ser apóstolos e não são, esses que diz ser de Cristo e não são, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eles não pregam a verdade. E o que está acontecendo hoje nas igrejas? Mais forte do que nunca, o ecumenismo. Vocês podem observar que o governo Bolsonaro fez aliança com o Edir Macedo, profeta condenado e preso. Fez aliança com o boiadeiro, fez aliança com o Silas Malafaia, fez aliança com as igrejas em si, não com a igreja de Cristo, a noiva, as pessoas, mas fez com esses que são os cabeças, que se dizem ser apóstolos e não são, desses que se dizem ser judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. E esses tais, eles estão no meio da maçonaria. Eles se assentam, eles cumprem o ritual ao contrário do Salmo 1. Eles bem-aventurados aquele que não se assenta. Eles não são bem-aventurados porque eles se assentam no meio da roda dos escarnecedores, na roda dos maçons, dos maçônicos, dos Illuminati, dos feiticeiros. Eles se assentam, se lambuzam, comem. Por quê? Porque tem que se cumprir a escritura, que viria um falso profeta, que se possível enganaria até mesmo os escolhidos. E vejam bem, essas igrejas estão abarrotadas. A Universal do Reino da Terra, que no reino de Deus, do Deus Criador, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e o Yeshua Mashiach, ele não é ao Deus dessa terra, a Igreja Universal do reino dessa terra. Ele também é maçom, o Edir Macedo. Ele só prega a apostasia, só prega as coisas deste mundo, só prega o dinheiro, só prega idolatria, oferecendo sal, rosa, enfim, todas essas coisas ao qual voltamos para o passado e vemos as indulgências que a Igreja Católica cobrava. É a mesma forma. Então, na situação de agora, o governo federal, os deputados, senadores estão se assentando com quem? Com os pastores. Os pastores e chefes e grandes cabeças estão sentando na roda dos escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? Os maçons, que creem no arquiteto, que creem no Gadu, que creem no Deus não sei o que tem o grau do 1 até o 33, que quando chega ao 33, eu sou Deus, eles dizem. Estão acima. Então, esses pastores, que se dizem pastores, mas são mercenários. Eles estão se assentando na roda dos escarnecedores. Eles não têm prazer no Senhor, porque eles não querem ser perseguidos nem odiados pelo mundo. Ao contrário, que diz a Escritura, que eu e você, que a Igreja de Cristo seria odiada e perseguida. Eles são adorados. Eles são bem-vindos. Tanto que no dia 7 de setembro nós podemos observar a geração ecumênica ali naquele tablado onde estava o Jair Bolsonaro, que é maçom também, a sua esposa. Ali onde estava toda a comitiva maçônica ali. Ali tinha pastor, tinha evangelista, tinha lá o Estevão Hernandes da Renascer, aquele que foi preso com dinheiro, mais de $50 mil, estava ali. Ali estava o seu Edir Macedo, também preso e condenado na época por charlatanismo, por lavagem de dinheiro. Ali estava um monte de homens que se diz pastor, que tem igreja e tem seguidores, tem milhões de seguidores. Essa é a igreja atualizada agora, essa é a igreja corrupta, a igreja que prega idolatria, que prega até mesmo feitiçaria, no caso do Edir Macedo. Soares também entra na mesma conjectura.
R.R. Soares também ensina tais coisas. Eu já vi muitas vezes vendendo os objetos, ofertando não sei o que, a nossa TV, enfim, tantas bugigangas que eles vendem. Da mesma, são parentes. O R.R. é cunhado do seu Edir Macedo. Então tudo é o balaio, o mesmo balaio da laranja podre está ali. Farinha do mesmo saco, digamos assim, no sentido meio pejorativo, desculpe. Mas essa é a realidade. E com isso eu quero trazer um vídeo para vocês, trazer uma réplica em cima, para aqueles que não viram e vejam as reportagens dos falsos profetas, dos falsos pastores que atuam ainda e estão enganando. Porque a porta estreita que leva à vida eterna, mas a porta larga é que conduz muito. E pode ver que nessas igrejas estão abarrotadas de pessoas. Por quê? Porque eles bajulam os pastores, os bispos, tipo Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Cida Malafaia. Eles bajulam as pessoas por motivo interesseiro, pregando aqui coisas da terra. Ao contrário que Jesus disse, buscai o reino dos céus, eles falam, buscai as coisas da terra, Deus vai dar para vocês. Ao contrário, eles ensinam daquilo que Jesus ensinou, que devemos buscar o reino do céu, a sua justiça, que devemos juntar tesouro no céu e não na terra. Eles ensinam totalmente o oposto do ensinamento de Jesus Cristo. Tais falsos apóstolos e falsos profetas, falsos pastores e ensinadores ensinam aqui na terra. E eles estão envolvidos em coisas que eu vou trazer para vocês, em matérias. E eu vou colocar um pastor também, que é o Caio Fábio, que muitos não gostam dele. Eu também não me agrado do estilo dele, de um evangelho também libertino. Mas nessa palavra ele traz algo interessante. Ele traz uma luz do que acontece dentro da igreja. Então eu vou trazer como matéria jornalística. Eu não considero ele como um pastor de maneira alguma, porque eu tenho ele também como, ele já foi um mercenário, teve envolvido também até em dossiês, em falsos dossiês, na política, enfim, teve envolvido em muitas coisas erradas. Mas ele fala aqui nessa parte uma verdade. Assista para você ver e eu vou fazendo as réplicas em cima. Caio, olha só. Um pastor presidente de uma instituição religiosa Tá cheio deles na maçonaria. que tenha poder para fazer qualquer coisa com um membro que está na igreja de um outro pastor subalterno, passando por cima de quem é o pastor humano daquela pessoa. É maçonaria, então? Claro, a igreja está organizada em moldes maçônicos. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra Assembleia de Deus, está cheia de maçons, orgulhosos. Manuel Ferreira está lá orgulhoso de ser grau no seu credo da maçonaria. Todos esses aí entraram. A cúpula, não só de Madureira, mas do lado de cá, da Convenção Geral, está cheio de gente na maçonaria. Você veja que esse é um assunto que já não é mais falado pela Assembleia de Deus, porque ela... Os históricos, né? Mais tradicionais que se mantinham. Agora, ela quer o status desse pertencimento, dessas confrarias lotadas de pastor da Assembleia, de pastor pentecostal, todo mundo na maçonaria. Essas associações de pastores entupidas de pastores membros vitória em Cristo, maçônicos. A maçonaria está perdendo espaço, tipo na América, mas no Brasil ela está crescendo. E sobretudo crescendo com a pastorado. É o grupo que mais vem fortalecendo a maçonaria no Brasil nos últimos 10, 15 anos, outra vez. Com a adição dos pentecostais ávidos, que pentecostais emergentes. Essa história tem aquela psicologia do emergente, que vem agora a gente pode, aí vão ficando desjuntados, vão entrando nessa porcariada toda. Então, olha só, o que você falou antes, que a tua opção com relação a não entrar na maçonaria foi exatamente essa convicção, né? Essa âncora, né? Isso só mostra cada vez mais que a igreja está cada vez mais distante dessa radicalidade. Está mais distante do Senhor, a Jesus, ao Evangelho, né? Já que muitos dos seus líderes estão se envolvendo e cada vez mais achando que isso é certo, é correto. Isso só é um sinal claro e evidente que a igreja cada vez mais se afasta disso, né, dessa radicalidade. Eles estão dispostos a lavar dinheiro com tráfico de drogas. lavagem de dinheiro, tráfico de droga. É ir para o escotismo, virar lobinho,
caras estão lavando dinheiro pro cartel de carne, pro tráfico de drogas, pra polícia. A justiça abre processo criminal contra... Bem, um que respondeu por lavagem de dinheiro, a tráfico, respondeu aqui no Brasil e também no exterior, Portugal, até tráfico de criança. Edir Macedo, da Universal, do Reino da Terra. E agora na reportagem a seguir eu vou colocar para vocês verem. Então, lavagem de dinheiro. Silas Malafaia foi investigado aquela vez por lavagem de dinheiro também, porque ele ganhou numa simples oferta por causa de uma oração, ganhou 100 e poucos mil reais. Mas como disse o Caio Fábio, eles fazem lavagem de dinheiro porque eles não têm que prestar conta. Nós temos imagens aí, vocês vão ver a seguir imagens de helicópteros da Universal retirando malas e malas de dinheiro. E ele respondeu processo, foi condenado e ficou preso. O seu Edir Macedo é um dos maiores falsos profetas do mundo. A você que esteja me assistindo, eles só pregam o reino terreno, como diz nas escrituras. O Deus deles é o seu ventre. Está escrito isso nas escrituras, gente, vamos buscar. O Deus deles é seu ventre, só pensa nas coisas terrenas. E o povo que está lá é aquilo que também disse, que se cercariam de mestre segundo as suas próprias cobiças. É o que acontece, aquelas pessoas que estão cercando, que estão indo lá, estão enganando, estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas. E eles estão enganando. Por motivo do que? Interesseiro. Cercar-se de mestre por motivo interesseiro. Eles se cercam de doutores, de pastores que pregam o que? A mentira. E eles querem ouvir a mentira, porque eles querem enriquecer. Eles vivem ao oposto do que Jesus disse: buscai o reino do céu, a sua justiça. Eles buscam o reino da terra. Então eles estão sendo enganados, porque eles não querem Jesus. Eles querem o benefício aqui da terra, e assim terão. E nesse sentido aqui, vocês podem ver que agora eu vou soltar para vocês ver que eu não estou falando coisa de mim mesmo, achismo, eu acho. Eu estou falando que ele, Edir Macedo, é um falso profeta, um dos maiores do mundo, enganador, não prega a salvação, prega a idolatria, feitiçaria, mesa branca disfarçada, e leva as pessoas ao engano. Agora aqui, você pode até desconsiderar, porque é da Rede Globo, que é a rede podre também, mas essa notícia vinculou não só na Rede Globo, vinculou todos os canais aqui na nação brasileira, mas optei por essa. Assista para vocês verem. Edir Macedo. Ele é denunciado pelo Ministério Público por comandar uma quadrilha que desvia dinheiro da Igreja Universal para comprar empresas. Entre elas, emissoras de rádio e TV. O ator Carlos Magno e Edir Macedo mandou alguns dos seus seguidores da Colômbia para receber $1 milhão do cartel das drogas. As drogas. Envolvido com traficantes, Edir Macedo. Bogotá. Chegando na Colômbia, já hospedado no hotel, então o Bispo Gonçalves nos convida a todo mundo aí ao quarto dele, ao apartamento dele, e diz: olha pessoal, a viagem para cá é uma missão especial. Não é nada de evangelizar, não é nada de colocar a igreja. Nós viemos aqui para levar para o Brasil $1 milhão que um ex-traficante, que agora está frequentando a igreja, procurou o bispo e ofereceu esse dinheiro emprestado para ajudar na compra da Record. Os pastores e as suas esposas nos deram, colocaram paletó dentro do sapato, na meia, tudo quanto é lugar, distribuiu os maços de $100. E no segundo dia de Colômbia, quando eles pegaram esse dinheiro, nos arredores de Bogotá. Então foi feita a viagem de retorno até o Rio de Janeiro. São matérias antigas. O vídeo que o Jornal Nacional mostrou ontem revela a conversa íntima de Edir Macedo com os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no intervalo de um jogo de futebol. Veja como ele engana vocês. Técnico falando pro seu time, Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Robson, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, você vai ajudar outra pessoa, vai ajudar, amém.
Ele está na ativa. Tem milhões de seguidores. A igreja dele está assim, ó, cheia, inchada. Porque aí o povo tem coragem, o povo tem que ter coragem. Minha filha agora tem 17 anos, ela não chegou a ver essas reportagens. Talvez você que esteja assistindo, você que é jovem, não se deixe enganar por esse tipo de falso profeta. Exatamente, você tem que ser um super-homem. Ó, pastor, nós vamos fazer isso aqui, é o que eu fazer. Tem uns outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então, esse vai ficar lá do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, vai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar, tem embarcar sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito na raça. Tem que ser no peito na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brincando com o demônio. O povo quer ver o pastor já está cansado de falta. Show gospel. Teatro. E o Jundana faz daquela maneira. Nós vamos lá, isso mesmo, e botar pra quebrar, então vira cambalhota, faz. Então o povo fica louco. É isso aí, entendeu como é que é? Então Moisés foi lá com um cajado dele, aquele mesmo cajado que ele tinha. Vejam agora, vai zombar. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? Ele tocou na rocha. Foi tocou na rocha, saiu água. Ó, dá risada. Tira um sarro. Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, a gente tem um cajado, não te dei uma fé. Tem que falar com o povo, entendeu como é que é? Não, por acaso. Nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado, eu pergunto, quem é que gostaria de ter um cajado de Moisés? Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil anos. Suas matérias são matérias jornalísticas, tá? Tirei 300 pessoas comigo no dado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro, dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na fé. Tá vendo? Esse não tem dinheiro, cara. Meu Deus. Cara. Cara. O ratazana ali, ó. Igualzinho, né? Para Criminal de São Paulo abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecida à igreja de qualquer culto, determinada pela Constituição. Depois de 2 anos de investigação, o Ministério Público e a Justiça entenderam que houve desvio de finalidade. Em vez de aplicar o dinheiro em obras de caridade e na manutenção de templos, como as igrejas fazem, os recursos das doações foram empregados na compra de empresas e visavam ao lucro por parte de Edir Macedo. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis e de usar o dinheiro das doações. Essa é a Igreja Laodiceia de hoje. Patrimônio pessoal. Diz a denúncia. A atuação da quadrilha não conheceu limites. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus para a prática de fraudes em detrimento da própria igreja e de inúmeros fiéis. A acusação mostrou o exemplo de gente que se... Aqui eu só quero deixar um exemplo para vocês. Essa mesma igreja de alguns anos atrás, ela está ativa. É a Universal do Reino da Terra. Esse mesmo pastor, ou mercenário, digamos assim, é o mesmo que hoje está aí nas mídias sociais, até uma tribuna juntamente com o presidente, dando abraços com o presidente Bolsonaro. Esse é um ex-condenado que esteve preso por todos esses crimes, e ele continua com sua rede de televisão, ele continua com todo aquele dinheiro que foi roubado, que foi desviado, e ele continua a enganar as pessoas, e com o aval de um governo federal que apoia esse tipo de pessoa. Tem um ditado popular que diz bem assim: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és.
Então você tira suas conclusões da vida do senhor Bolsonaro. Aliás, de todo o Congresso Nacional, de toda a Câmara dos Deputados, e enfim, em todos os poderes regionais e federais desta nação. E você pode ver que a política que tem se introduzido dentro das igrejas é com tais tipo de falsos profetas Balaão, profetas Caim, profetas Geases, que estão leprosos espiritualmente. Por isso eu trouxe essa matéria para vocês. Assistam e tirem suas conclusões. Sentiu enganada e recorreu à justiça para ter o dinheiro de volta, como o Gilmosa dos Santos, que viu a filha vender utensílios domésticos e até a cama onde dormia para dar dinheiro à igreja, diante da promessa de recompensa em dobro. Maria Moreira de Pinho entregou cerca de 30 mil reais em 10 anos, acreditando que o dinheiro seria empregado em obras de caridade, o que não aconteceu. Igrejas em geral, independentemente da religião, costumam desenvolver relevante trabalho social e por isso estão livres do pagamento de impostos. Mas segundo a promotoria, ficou comprovado que no caso da Universal, ficou comprovado, não é fake news, tributária concedida pela Constituição a templos de qualquer culto para captar dízimos, ofertas e contribuições, e fizeram investimentos em bens particulares. Com base em informações de órgãos federais, os promotores afirmam que a Igreja Universal do Reino de Deus arrecada aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Em 7 anos, entre 2001 e 2008, a igreja conseguiu cerca de 8 bilhões de reais. Parte desse dinheiro, segundo a promotoria, foi para 2 empresas de fachada, a Cremo e a Unimetro Empreendimentos, que tem sede neste prédio em São Paulo. $1 bilhão é muito dinheiro. A palavra diz que o Senhor é Deus dos órfãos, da viúva e do estrangeiro. O Senhor é um justo juiz e vai requerer tudo isso deles. Pode ter certeza. Esse mesmo governo federal que está, que tem alianças com a maçonaria e também a mesma ideia com os cristãos, os pastores, com as igrejas regionais, estaduais e federais desse país. Essa igreja é a Laodiceia, ao qual está trazendo ao Senhor Jesus ânsia de vômito. Tem esperança de um avivamento? Não. Porque a palavra diz que é a palavra de Deus, não sou eu. Diz que as coisas iam piorar cada dia mais até que o Senhor Jesus voltasse. Na verdade, o avivamento está em nosso coração. O avivamento está nas ovelhas do Senhor. Eu tenho que pregar, ensinar e levar a verdade, você também, do Evangelho. Jesus disse: ide e pregai. Jesus disse: as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor ouvirão. Mas que estaria aquelas que se diziam ser ovelha, mas seriam bodes, se transvestido de ovelhas no meio da igreja do Senhor. Estaria no meio do trigo o joio. Então, na verdade, é o que está acontecendo. Mas temos a certeza que o justo juiz fará justiça em prol de todos esses acontecimentos. E você que esteja vendo esse vídeo, posso tirar em base, porque são vídeos antigos, mas esse mesmo falso profetas, esses mesmo, no caso, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Esteban Hernandes, que é aquele bispo lá da igreja Renascer, todos esses estão atuando e tem milhões de reais, tem milhares de igrejas e milhões de adeptos e seguidores caminhando a passos largos do inferno. Que você possa tirar a conclusão e não se deixe enganar por esses falsos pregadores, falsos apóstolos, que se transfiguram em obreiros de Cristo, se transfiguram em apóstolos de Cristo, mas não são. Amém? Igreja Renascer em Cristo. Veja aí, Hernani Estevam, os caloteiros da fé. Eles estão na ativa, tem igreja
continua Os nativa. fundadores da Igreja Renascer em Cristo, Sônia e Estevam Hernandes, foram condenados hoje a 4 anos de prisão por evasão de divisas. Em 2007, o casal tentou entrar nos Estados Unidos com $56 mil não declarados, escondidos numa Bíblia. Sônia e Estevam Hernandes cumpriram 10 meses de prisão alternadamente na Flórida. Aqui no Brasil, o juiz Fausto dos Santos determinou a substituição da pena por prestação de serviços a entidades filantrópicas. Os dois vão recorrer da sentença em liberdade. Essa é a realidade Os bispos chegaram ao da Tribunal Igreja de Moderna. Justiça acompanhados de mais de 40 parentes, advogados e fiéis da Igreja Renascer. Os advogados apresentaram um requerimento de última hora para tentar impedir que eles fossem para a cadeia. Disseram que isso poria a vida de Estevam Hernandes em risco porque ele sofre do coração. Sônia e Estevam Hernandes foram presos em janeiro deste ano por entrar nos Estados Unidos com $56 mil não declarados. 56 mil. Depois de passar 10 dias na cadeia, ficaram em liberdade condicional, monitorados pela polícia por tornozeleira eletrônica. Há 2 meses, para tentar obter uma pena menor, fizeram um acordo com a promotoria e confessaram 2 crimes: conspiração e contrabando de dinheiro. Os advogados de Sônia e Estevam disseram que eles iriam fixar residência nos Estados Unidos porque têm medo de sequestro no Brasil e que trouxeram o dinheiro escondido porque temiam ser assaltados no aeroporto. O juiz Federico Moreno decidiu que cada um vai passar 5 meses num presídio e 5 meses em prisão domiciliar. Quando ouviram a sentença, Estevam e Sônia pareciam não acreditar e começaram a chorar. Sônia perguntou em voz alta: "Nós vamos ser presos?" E o juiz respondeu: "Sim, vocês vão para a cadeia." Para que um deles possa ficar com os filhos, o juiz permitiu que cumpram 5 meses de cadeia em períodos separados. Estevam vai para o presídio na segunda-feira e quando o marido sair, será a vez de Sônia. Cada um deles ainda vai ter que pagar multa de $30 mil. A salvação divina tem preço. E você pode pagar em dinheiro, cheque e até cartão de débito. Não é à toa que algumas igrejas evangélicas estão sendo acusadas de pregar uma tal de teologia da prosperidade. Os repórteres... Bem, aí vocês viram que, na verdade, o bispo Hernandes Estevam disse que até ia embora para os Estados Unidos porque tinha medo, que o Brasil tinha muito bandido, muito ladrão. Ele era um dele. Ele era um deles, no caso, né? Tinha medo e queria até ir embora. Mas foram presos, foram condenados. E isso é uma realidade que está acontecendo em nosso país. Essa igreja Laodiceia, que está vendo essas matérias antigas, esses mesmos pastores, esses mesmos bispos estão atuando agora, só que agora estão mais enriquecidos. Por quê? Porque em nosso país não tem lei. As nossas leis são arcaicas e, na verdade, nós temos um Supremo Tribunal, como se diz, que está inércia em cumprir as leis. Nós vemos um país corrompido onde o dinheiro e a política falam mais alto, passam por cima das leis. Então, o que acontece é isso. Por que então você vê essa situação dessas igrejas que criaram impérios? No caso da Universal do Reino da Terra, Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro Santiago, do R.R. Soares, e até as mais conservadoras, no caso, Assembleia de Deus, que agora se assenta juntamente com o governo. Por quê? Porque isso é bíblico e haverá e vai haver, tem que acontecer isso, porque o sistema religioso tem que se unificar com a política. É o que está acontecendo agora, para que venha o reino do anticristo. Você pode ver aqui então numa cena que eu vou colocar depois, você pode ver ali Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro e juntamente com ele toda a comitiva maçônica, e tinha bispo, tinha padre, tinha pastor, e estava ali todos a elite maçônica, o dono da Rede TV, o dono do SBT, enfim, estava toda a elite ali maçônica. Aí vinha os grandes cabeças das igrejas Laodiceia, que ali estava Edir Macedo, o Hernandes Estevam da Renascer, estava o R.R. Soares, enfim,
Ele tinha mais de 200 convidados ali, tudo da elite, segundo a matéria jornalística. Por isso eu tenho mostrado a você e falado desse sistema que nós, é claro que vivemos uma democracia falsa e mentirosa aqui no Brasil. A liberdade de expressão é mentira e vai ficar cada dia mais difícil para nós levarmos até esse tipo de matéria, denunciar e mostrar a verdade. Então por isso eu digo a vocês que as coisas vão piorar, porque esses mesmos que roubaram, que foram condenados, que foram presos, estão juntamente com o governo federal, que prega a moralidade. Um homem que, na minha visão, não tem moral para isso. Um homem que usa de artifícios para governar, usando o povo como massa de manobra, e como eu já observei em outros sentidos, ele veste qualquer camisa para agradar e ter o poder sobre si. Aqui no Paraná, se eu não me engano, foi o Riquiano que falou que daria até alma por diabo, mas para que ele fosse governador. Então tem tipo de pessoas assim que eles são capazes de dar alma por diabo, mas eles querem o poder, e é o que tem acontecido, infelizmente. Continua assistindo e eu fazendo as réplicas em cima. Fantásticos em São Paulo participaram de um culto da Igreja Renascer em Cristo e descobriram por que os bispos presos esta semana no aeroporto de Miami têm tanto dinheiro. Prepare o teu coração, porque esse momento vai ficar na história do Evangelho do Brasil, em nome de Jesus. E usa o nome de Jesus. Um coral de 12 mil vozes, 4 mil bailarinos, orquestra. Os fiéis que lotaram o estádio do Pacaembu em setembro de 2005 viram um espetáculo grandioso, comparado a um dos maiores nomes da música pop. O show foi uma demonstração do poder e do carisma do casal Estevão e Sônia Hernandes, os fundadores da Igreja Renascer em Cristo, ou, como eles preferem ser chamados, Bispa Sônia e Apóstolo Estevão. Filho de Deus, eu te amo. Mais uma série de acusações e processos na justiça ameaçam esse império. Nós verificamos que os líderes religiosos constituíram uma verdadeira organização criminosa. Organização criminosa. Às vezes eles se valem de nomes de fiéis para lucro particular deles. Eu torno a repetir para você. Estevão Hernandes, da Renascer, Edir Macedo, esses já foram condenados, foram presos. Estão assentados juntamente no Congresso Nacional com Bolsonaro. Estão juntos. Usam o povo como massa de manobra. Isso me dá nojo. Clã familiar que amealhou verdadeiras fortunas explorando a fé religiosa alheia. É assim que o Ministério Público se refere aos líderes da Renascer na denúncia pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica. Bandidos brasileiros, vira herói. Eu aposto na mesa com vocês, os animais. Isso é incrível. Somos o Projeto Amar. Apóstolo Estevão na cabeça. Essa é a volta do Estevão dos Estados Unidos para o Brasil. Voltou dos Estados Unidos, estava preso. Foi recebido como herói no Brasil. O bispo, como herói. E a cabeça do gigante para enterrar. Os caloteiros da fé recebidos como heróis. Essa é a Laodiceia, que está dando ânsia no Senhor Jesus. Igreja de Laodiceia, que o Senhor está a ponto de vomitar. Mas o Senhor ainda quer salvar, falar arrependam-se. Olha, recebido como herói. Roubou, foi condenado, foi preso, tá aí, ó. Essa é a igreja. A maioria, 90% das igrejas está assim. Heróis brasileiros. É mole. Recebido como heróis. Milhares de pessoas. Isso aí quando ele saiu da cadeia
dos Estados Unidos e veio para o Brasil, que ele tinha que responder o processo aqui também. Eleitoral, que vai rodar de dinheiro de partido dentro de denominação para lavar, não é moleza. Os partidos adoram ter pastores como membros e candidatos. Viu porque o Bolsonaro gosta dos pastores? Os pastores têm organizações que não têm que prestar contas financeiramente ao Estado, que são as igrejas. Olha o PT aí. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para conhecer o Templo de Salomão. Ele foi recebido pelo bispo Edir Macedo. O presidente desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De helicóptero, foi até a sede da Igreja Universal, na região central da cidade, de onde seguiu em comboio até o Templo de Salomão. Bolsonaro foi recebido pelo bispo Edir Macedo, fundador e Ladrão, o presidente. Presidente e o ladrão. Condenado e o presidente. Oh, meu pai querido e amado. Balaão, orando pelo maçom. Balaão, orando pelo maçom. Maçom, orando pelo maçom. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a igreja moderna de agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Os demônios para curar os enfermos, para levar o evangelho aos condenado, da terra. Mas eu uso toda preso, a autoridade para falso profeta, orando para o maçom. pedir que o Senhor Governo federal, a maior autoridade da nação brasileira, que representa 210 milhões de habitantes. Olha aqui as matérias. Ação criminal contra Edir Macedo. Justiça anula passaporte diplomático de Macedo. E vai embora. Ele tem a coragem, ele tem ânimo, saúde, força de corpo. Bolsonaro recebe unção do bispo Edir Macedo em templo evangélico. Porque essa é a nossa fé. Charlatanismo. Mente de um criminoso. Parece comédia, né? Vejo na pessoa dele a habilidade, a seriedade e o homem que é capaz de administrar bem a nossa nação. E por causa disso, eu peço a você, bem, vote no Zé Serra. Para ser presidente do Brasil, tem que ter liderança, tem que estar acima dos partidos, tem que conduzir a nação. Bem, o Wellington Bezerra, presidente da Assembleia Madureira, apoiou José Serra. José Serra é maçom. José Serra esteve nos púlpitos da Assembleia de Deus e demais igrejas evangélicas discursando, fazendo um coreto, fazendo um curral eleitoral às igrejas. José Serra traz aquilo que nós digamos de engano, igual está em todos os outros adversários políticos ou não adversário, amigos, enfim, são todos farinha do mesmo saco. E aqui nós podemos ver senhor Silas Malafaia, o que começou no espírito e terminou na carne, como profeta Balaão. Ele se diz representar, diz no nome do Senhor, ora no nome do Senhor, fundou o seu ministério, e ali então ele usa o povo como massa de manobra. Tem feito isso há muitos anos. Foi um apoiador do PT, ajudou o PT, e em 2002 acabou, acho que depois teve uma desavença no PT e saiu, então ele foi apoiar o José Serra. Mas ele foi um alavancador da ideia do PT. Comprou a ideia do PT, foi conselheiro do senhor, na época, segundo matéria, foi até conselheiro do senhor Lula Inácio da Silva. E hoje aqui ele está defendendo, na verdade, a eleição do José Serra, como eu disse, maçom. Eles fazem parte da mesma panelinha. E o Wellington Bezerra também. Então a igreja está assim, politizada. Eles usam a mídia social, usam suas redes, usam a televisão aberta e engana. Vote nesse que esse vai ser bom. Mas como que pode ser bom se é filho do diabo? Se é um maçom? Não tem como.
Por isso que eu digo que a igreja não pode estar participando de tipo de coisa. Votamos, cada um vota com a sua consciência, na sua liberdade. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. O nosso reino não é deste mundo. Como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu clamaria ao Pai e mandaria 12 legião de anjos aqui e acabaria com tudo. Mas não é, meu reino não é deste mundo. Então, a Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui na terra. A nossa pátria está nos céus. E os cristãos não têm sido enganados por esse tipo de profeta, tipo Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, enfim, toda essa elite. Eles se dizem evangélicos, se dizem pastores, mas eles se assentam na roda do congresso, na roda dos escarnecedores, na roda dos maçons, e depois de noite eles vão lá nos cultos a enganar você. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor. É ao Senhor, não é a eles. Não se deixe dominar por esses falsos profetas. Em nome de Jesus. Continue assistindo. E aí, querido, para isso nós só temos uma pessoa: Serra 45. Para que o Brasil continue a avançar. Serra 45. Vamos lá, vamos juntos unir as pessoas de bem. As cores do arco-íris. Olha quem que é o Serra apoia. São Paulo, festa da diversidade. Com o tema Sem Homofobia, Mais Cidadania, a 13ª parada do Orgulho Gay levou para as ruas mais de 3,5 milhões de pessoas. Vencer fazer parte do gay aqui, adoro. A gente vê que cada vez mais há essa conscientização de respeito um ao outro. Eu acho que as pessoas têm que abrir mais a cabeça, né? E o preconceito não está em mim, está em quem olha para mim. Na abertura do evento, o governador José Serra fez um balanço das políticas públicas do governo de São Paulo direcionadas ao público gay. Aqui, quero cumprimentar também que o mesmo que Silas Malafaia, o Wellington Bezerra, que é presidente da Assembleia de Deus Madureira, e o Silas Malafaia de Vitória em Cristo, apoiaram José Serra, maçom, e vejam agora o que ele apoia: passeata gay, investimento para situações situações diversas, sodomismo. Vejam que, como a inauguração do primeiro ambulatório de saúde para travestis e transexuais do país e a criação do Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual. Para nós não estamos fazendo mais do que a obrigação. O prefeito Gilberto Kassab ressaltou a grandiosidade maçom também, parada, que no ano passado trouxe para a cidade de São Paulo quase 500 mil turistas e movimentou. O que importa para eles é dinheiro. Milhões de reais. Os maiores eventos da cidade, do país, fortalece nosso turismo. Gilberto Kassab, maçom, assumido sem problema nenhum, também discursa nos tablados, nos púlpitos das igrejas. Na verdade, a parada tem 3 vertentes: a do lazer, a da econômica, esse aí, pelo volume de pessoas que trazem, que foi apoiado pelo Wellington Bezerra, Silas Malafaia. A da cidadania, a da isonomia, a da cidadania, a da igualdade que todos merecem de tratamento por parte do poder público e da própria sociedade. Vote no Zé Serra. Para ser presidente do Brasil, tem que ter liderança, tem que estar acima dos partidos, tem que conduzir a nação. E aí, querido, para isso, nós só temos uma pessoa: Serra 45. Isso é para vocês terem ideia. E é claro que o governo governa para todos, mas não pode ter exceção. Abriram um centro de saúde somente para GLBT. Inventaram um monte de coisa. Apoiam e financiam a passeata GLBT. Com o quê? Com o dinheiro público. E isso não convém, está errado. E na verdade, na visão desses políticos, o que importa a eles é o mamão, o dinheiro, o status e o poder. Outro que também é maçom e foi apoiado pelo seu Silas Malafaia, Michel Temer, acusado, investigado, foi até detido 2 vezes pela Polícia Federal, né? Michel Temer. Essa igreja Laodiceia, que aí está, recebe esse tipo de pessoa, maçons,
que usam a Bíblia, que usam o nome de Jesus, eles estão enquadrados lá em Tito, capítulo 1:16. Eles confessam conhecer Deus. Não, eu conheço Jesus, conheço Deus. Mas ao mesmo tempo negam, sendo reprovado e ser abominável para a obra de Deus. É o que diz a Escritura. Tito 1:16. Vamos lá. É triste, mas é uma realidade que está acontecendo nos púlpitos. Ó, está num púlpito. Eduardo Cunha. É a comitiva ali, ó. O Elton Bezerra, presidente da Assembleia de Deus Madureira. Maçom. De conhecer o bispo Manuel Ferreira. E esse como é digno das autoridades. Toda autoridade. O Elton Bezerra, pastor, dizendo que toda autoridade é constituída por Deus e que devemos recebê-las. Não é verdade. A Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem Jesus com Belial. Nenhuma. Deus, devemos receber todas as autoridades constituídas por Deus? Não, o diabo é uma autoridade constituída por Deus. Mas o que Deus diz? O que a palavra diz? O que Jesus diz? O que os apóstolos nos ensinam? Resistir o diabo. Então não é para receber. Resistir o diabo que ele fugirá de vós. Temos que resistir. Condenar as obras das trevas. Ele, pastor, presidente, não condena a obra da maçonaria. Por quê? Também é maçom. Essa é a igreja Laodiceia que está dando ânsia de vômito no Senhor Jesus. Mas Jesus ainda quer salvar. Arrependam-se disso. E a quem honra, honra. Salva de palmas. Foi preso. Está nos púlpitos pregando, levando mensagem. Eduardo Cunha, nos púlpitos, estava ali atrás também, juntamente com José, preso. Eduardo Cunha é um cara inteligentíssimo. Silas Malafaia, defendendo pode saber como eu o ladrão. Ele é um cara de um QI, vamos falar do antigo QI. Ele é um gênio, tá? Se os estudiosos classificarem esse cara, ele é um gênio. A maneira da acusação é muito infantil. É para isso que os pastores são levantados. Diz que ouviu que o outro levou dinheiro numa casa na Barra. E que diz, alguém diz, sujeito indeterminado, que levou numa casa na Barra. Então eu acho que a acusação é muito ridícula para o nível do cara. Profeta, né? Eduardo Cunha, depois dessa palavra, depois aconteceu, foi preso. Foi preso e condenado. E está preso até agora. E Silas Malafaia defendendo ele como um santo. Isso é a política dentro da igreja. O Eduardo Cunha, que vai entrar agora, acabou de embarcar no aí foi a prisão dele. Polícia Federal no hangar em Brasília, sem algemas, acabou de estar de terno, está de gravata, está acompanhado aí de agentes da Polícia Federal. São imagens ao vivo do hangar em Brasília e a gente acompanha, portanto, agora a entrada do Eduardo Cunha nesse avião da Polícia Federal. A gente espera que esse voo demore 1h30, 2 horas. Então, daqui a pouco, antes do fim da tarde, Eduardo Cunha estará chegando lá em Curitiba. A gente acompanhou aí. Vem pra cá, pra Curitiba ainda. Já se esperava que ele fosse entrar a qualquer momento. Agora, a confirmação, vimos aí ao vivo o Eduardo Cunha embarcando, então, para agora ficar preso em Curitiba. Não existe prazo para essa prisão terminar. Não é? A gente estava dizendo aqui que possivelmente a justificativa foi a discussão das investigações, que ele estaria ainda atrapalhando as investigações e por isso foi decretada a prisão preventiva de Eduardo Cunha, que agora segue para Curitiba. Nada tá ruim que não possa piorar. Coloquei no título. Maçonaria, satanismo dentro da noiva de Cristo. É o que está acontecendo dentro da igreja de Cristo, esse aí. Maçonaria, satanismo, enfim.
tá neste lugar. Até prefeito você pode provar. Bem, aqui, amados, eu trouxe também, como eu disse, que Jesus está com ânsia de vômito, de vomitar essa igreja. Eu mostrei todos esses que são maçons. Agora eu coloquei esse trecho também aqui do Kassab. Ele está numa igreja aqui da Assembleia de Deus, é claro, e está recebendo uma profecia mentirosa, não é de Deus, cantada pelo pastor. Eu não vou ficar devendo para você essa pesquisa, que agora eu não lembro. Eu fiz a pesquisa, mas não lembro. Mas é um pastor entregando uma profecia, entregando um Deus mamon para o Kassab. Ele está dizendo para o Kassab que se o Kassab aceitar a servir a Deus, Deus vai dar o governo, vai dar muitas bênçãos materiais no sentido de governo. Deus vai ser com ele. Então Deus está fazendo uma barganha com o Kassab. Ó, Kassab, se você passar a servir a mim, ele está fazendo aqui, é aquela parte do capítulo de Lucas 4. O diabo chegou para Jesus e disse: ó Jesus, é o seguinte, se você prostrar e me adorares, eu te dou todos os reinos, te dou todo o poder político, se você prostrar e me adorares. Porque a mim foi entregue, disse o diabo, e eu dou a quem eu quiser. Mas Jesus repreendeu e disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque também está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus. Mas aqui, nessa parte, dentro da igreja, essa igreja de Laodiceia, que Jesus vai vomitar, ele está fazendo o quê? Ele vai fazer a oferta do diabo que Deus não faz, mas ele está falando que é Deus. Ele vai falar para o Kassab que se você se entregar, então eu vou te dar os poderes, vou te dar a prefeitura e tudo mais. Assistam e tirem suas conclusões. Essa igreja mentirosa, essa que diz Deus disse, mas Deus não disse. Está lá em Jeremias. Deus falou, mas Deus não falou. Mas o Senhor disse que vai dar de losna, bebida amarga para esse tipo de profeta e falso pastor. Veja o que ele vai falar. Se você crê, o Senhor vai mudar você. Apóstolo Sérgio Lopes, tá ali o nome. Fala em línguas aí, né? Prefeito Gilberto Kassab. Ele quer mudar. Há uma história que Deus quer fazer nessa cidade. Se você crer, Deus vai. Se ele crer, Deus vai fazer, vai dar poder para ele. Uma barganha, troco. Entregar teu coração ao Senhor, Ele vai dar a você. A proposta é: se você der teu coração, então eu vou te dar a prefeitura, vou te dar o governo, vou te dar a riqueza. Essa promessa, essa proposta nunca veio de Deus e nunca virá. Essa proposta veio de Satanás, como eu disse para Jesus. E eles usam o nome de Deus, o nome de Jesus, dizendo que Deus está falando: vou te dar casa, vou te dar carro, vou te dar poder, você vai ser um grande empresário, você vai ser o presidente da república, se você der sua vida para mim. Toda vida, todo ser é do Senhor. A única coisa que Deus quer é que nós reconhecemos que nós somos destituídos, que nós somos pecadores, que nós estamos condenados ao inferno, e nós o damos. Ele quer que você reconheça que Jesus é o único Senhor, o único Deus que pode te salvar. Que intermédio de Jesus, somente intermédio de Jesus, Deus pode trazer a você a eternidade. Se você crê no Senhor Jesus, que Ele pagou a conta dos seus pecados, e você tem que mudar, se transformar, se converter a sua vida. É isso que diz a Escritura. Jesus não veio trazer, te dar casa, carro. E pelo contrário, Ele disse, como já disse no começo dessa fala, que devemos buscar o reino dos céus e não essas coisas. Tendo que vos comer, que vos vestir, está na Escritura. Diz assim: tendo que vos comer, que vos vestir, estejais contente. Agora, eles pregam assim: se você vier para Jesus, Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar carro, Jesus vai te dar o governo federal, Jesus vai te dar o governo estadual, você vai ser prefeito, você vai ser príncipe. Essa ideologia é mentirosa.
Tanto que, na verdade, Kassab, como eu disse, é maçom, é da maçonaria. Veja. Estamos aqui com a presença do ex-prefeito Gilberto Kassab e atual presidente do partido PSD, em visita à grande loja maçônica do estado de São Paulo. Na maçonaria. A loja maçônica do estado de São Paulo recebeu nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2013, a visita ilustre do ex-prefeito da cidade de São Paulo e atual presidente do partido político PSD, Gilberto Kassab, que a convite do grande secretário de Relações Institucionais, Francisco Além, pôde conhecer as dependências do Palácio Maçônico, como também reunir-se com o grão-mestre Ronaldo Fernandes. A todos os maçons do Brasil, eu queria aqui expressar, em nome de todos os paulistanos, Está nos púlpitos das igrejas, Assembleia de Deus também. Feliz Natal. Aliança com os pastores, que usa o povo como massa de manobra. Povo de Deus, Malafaia, mala cheia, espiritual, para ver e para perceber as coisas e vir umas conversas sem pé e sem cabeça. Um desmiolado, um cara aí perturbado mental, que diz olha o vocabulário do homem. que não é filho coisa nenhuma. Espírito de mansidão? Não. Não tem. Essa história de que Michel Temer é satanista. Satanista é coisa nenhuma. É só ver toda a ação política dele em São Paulo com os evangélicos, com pastores com a igreja evangélica. Isso é conversa fiada, gente. Isso é conversa pra boi dormir. Aqui o Silas Malafaia está defendendo Michel Temer de ser satanista. Mas Michel Temer, ele é maçom. Maçom é só um nome mais chique, um nome menos agressivo. Maçom, a maçonaria é satanismo puro. É só ir ver e entrar na internet e pesquisar os rituais da maçonaria, do passado e do presente, as iniciações, no que eles creem, o que eles pregam. E a maçonaria é ecumênico, eles aceitam qualquer tipo de religião, mas você tem que professar a fé do arquiteto, servir a Gadu. É isso que traz a nossa mente, às vezes, tristeza de ver que são pastores que induzem o povo ao erro. Está defendendo o Michel Temer, aquele que nós falamos agora há pouco, que também foi preso por roubo, por desvio, foi preso, está sendo investigado com vários processos. Infelizmente, essa igreja é a igreja Laodiceia, que Jesus está com ânsia de vômito, e eles têm que se arrepender. Jesus diz: arrependam-se, senão irei e vai ter um julgamento sobre vós, quer agora ou quer depois. Antes da morte há tempo de se arrepender. É o que Jesus disse. Essa é a igreja Laodiceia. Continue assistindo. Vamos deixar de bobagem, vamos deixar de besteira. Michel Temer, maçom, com o mestre. Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feliciano, meu maçom, companheiro maçom, políticos, e sei que hoje eles são irmãos, fazendo um encontro. Que comunhão tem a luz, se é que é luz, com as trevas. É tudo trevas. Os caras de paus. Para mim é muita. Não, agora, há pouco, mas o senhor também expulsou aí em relação ao Petrolão. Eduardo Cunha estava do seu lado. Ele também é investigado pela Lava Jato, pelas questões envolvendo o Petrolão. Foi um dos convidados desse evento, né? Não há contradição, o senhor foi criticado nas redes sociais por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eduardo Cunha é um cara inteligentíssimo. Eu vou dizer aqui, alguém não pode saber, como eu conheço um pouco, ele é um cara de um QI, vamos falar do antigo QI. Ele é um gênio, tá? Se os estudiosos classificarem esse. Ele é um gênio que está preso com a maneira da acusação, algumas, talvez, décadas de cadeia. A acusação é muito ridícula para o nível do o nível, o cara é presidente da Câmara dos Deputados, né? Capacidade do cara. Poder político e dinheiro. Investigação contra o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.
Os documentos enviados ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revelam contas bancárias em nome de Cunha e de parentes dele. O governo suíço bloqueou parte do dinheiro. A acusação é muito ridícula para o nível do cara. Cunha tá preso. O empresário João Augusto Henriques disse que fez Agora, tá preso. Vai ficar alguns anos aí na cadeia. de negócios da Petrobras na África. Esses são os pastores. Descobriu que a conta era de Eduardo Cunha. O relator Júlio Camargo já tinha afirmado em depoimento que pagou a Cunha 5 milhões de dólares em 5 milhões. Só um pedacinho. Moinha. Foi confirmada a revelação do operador Fernando Baiano. Nessa investigação, o Procurador-Geral da República já denunciou Eduardo Cunha ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação é muito ridícula para o nível do cara. Pode não gostar do Eduardo, na minha opinião, mas ninguém é obrigado a gostar de político nenhum, mas desconhecer o trabalho de Eduardo na frente da Câmara, ele está dando dignidade a esse poder, está mostrando que pode se trabalhar em favor do Brasil. Você pode não gostar de alguém, mas reconhecer o seu trabalho, tem que reconhecer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bom, eu fiz esse pequeno vídeo, esse pequeno documentarinho, fazer um flashback aí, porque esses falsos profetas que aí eu coloquei estão mais vivos do que nunca. Agora eles deixaram esses governos corruptos para trás e estão juntamente se unindo entre R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Esteve Hernandes da Renascer, enfim, toda essa máfia, ou como podemos dizer, essa quadrilha gospel, estão ali e estão todos ajuntados e com aliança com o governo federal, com o governo Bolsonaro. E todos esses que vocês viram aqui tem megas igrejas, tem milhares ou até milhões de membros que estão comendo a lavagem cerebral que está dentro das igrejas deles. As igrejas são deles, não são de Cristo. Os templos, o CNPJ são deles. Eles usam o nome de Deus, eles confessam que conhecem a Deus, mas eles são reprovados. A palavra diz que são reprovados, são desobedientes, são reprovados para a obra de Deus. Por quê? Porque eles não ensinam a verdade, não pregam a verdade, têm prazer, têm alegria de estar na roda dos escarnecedores. É o que está acontecendo. Igual eu disse, se você for lá ver os desfiles de 7 de setembro, está toda a elite, a unidade maçônica, o ecumenismo está ali, está tudo junto. Padre, pastor, bispo, governo, presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados, toda a elite estão juntas. Então essa é uma realidade da igreja Laodiceia, essa igreja da náusea no Senhor. Eu aconselho a você, irmão ou irmã ou jovem, aquilo que diz a Escritura: sai do meio dela, povo meu. Tem uns que falam, é desigrejado, você tem que ter uma igreja, você tem que... Não, a igreja do Senhor é você que é a igreja. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então tem você aí, tem eu aqui, tem outro irmão lá, que vamos sempre estar pregando a verdade. E não é um templo, um CNPJ que faz você salvo. O que faz você salvo é viver a verdade, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que te faz salvo é ser cristão verdadeiro. Não é uma entidade, não é um CNPJ, não é a placa Assembleia de Deus, não é a placa Deus e Amor, não é a placa Congregação Cristã, não é a placa que salva. Pelo contrário, essas placas, essas denominações, esses CNPJ, esses pastores que estão levando pessoas para o inferno,
porque estão trazendo em cima dos púlpitos da Assembleia de Deus e todas as religiões que aqui estão trazendo o ecumenismo. Eles têm trazido apostasia, apostataram da fé, trazendo engano, idolatria ao povo que se diz cristão. Como eu vi o pastor Irani Dias Lopes dizendo sobre que diz que nós somos a maior massa de cristão no Brasil, e que nos anos a vir seremos maioria, ou somos maioria, mas nunca se viu uma nação tão corrupta quanto é agora. Quanto ao pecado, assassinatos, morte, roubo, começando desde o nosso Congresso Nacional, desde Brasília para cá, tudo piorou, nada melhorou. E eu tenho uma boa notícia para dizer para você, que as coisas vão piorar, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Essa é a boa notícia, que as coisas vão piorar. Por que é a boa notícia? Porque o Evangelho está se cumprindo à risca. O Evangelho é verdadeiro. Por isso eu deixo o Salmo 37 para você. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor Jesus. Ao Senhor, não a homem, não a placa. Confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça, a justiça dele, não dos homens, e vai te conceder na sua vida, se houver obediência, a conversão verdadeira, Deus vai salvar seu lar, sua família, vai preparar homens de Deus, homens verdadeiros, que vão atuar no seu lar, que vai te batizar, que vai te instruir, sem querer te usar você como massa de manobra para o governo do anticristo, sem querer te dominar, em te arrancar e comer, arrancar, como diz o pastor Paulo Júnior, até os ossos chupar, comer a carne, a lã, e depenar você. O que eles fazem é isso. Então eu deixo para você esse Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor vos abençoe, que ilumine vossos corações. Leiam a palavra, vão pela palavra, sai do meio dela por meu, e não seja participante de seus pecados, para que você não se incorra nas pragas que estão neste livro, diz as Escrituras, né? Apocalipse. Amém? Até mais. De reais da Igreja Universal do Reino de Deus, apreendidos em 2005, ainda estão sob a custódia da Justiça. Os representantes da Igreja não conseguiram convencer juízes e tribunais de que a origem do dinheiro é lícita. Por determinação da Justiça, o cofre forte deste banco em São Paulo guarda até hoje os mais de 10 milhões de reais apreendidos da Igreja Universal. Precisamente 10.202.690 reais em notas de todo tipo. Dinheiro vivo distribuído em 7 malas, apreendido pela Polícia Federal em Brasília em julho de 2005. Quem tentava embarcar para São Paulo com as malas de dinheiro em jatinho particular era João Batista Ramos da Silva. Na época ele ostentava vários títulos: deputado federal pelo PFL, pastor e presidente da Igreja Universal do Reino de Deus, ex-diretor-presidente da Rede Record e da Rede Mulher de televisão. Não é crime transportar dinheiro vivo? Normalmente basta explicar a origem e o dinheiro é liberado. A igreja afirmou que os 10 milhões são legais, fruto de doações de fiéis. Mas o argumento não convenceu a Justiça.
Nesses 4 anos, desde a apreensão, João Batista Ramos da Silva e a Igreja Universal já fizeram 6 tentativas para ter de volta os 10 milhões de reais. Os pedidos de devolução foram feitos nas 3 instâncias da Justiça Federal. E em todos os casos, as decisões foram contrárias à restituição. A Justiça entende que, até hoje, não ficou comprovada a origem lícita de todo o dinheiro. Um dos motivos do bloqueio é que no bolo de dinheiro apreendido tinha 36 notas de R$100, numeradas em sequência. Total, R$3.600. Por causa das notas sequenciais, o juiz Márcio Rachid, da Vara Especializada em Lavagem, duvidou da explicação de que o dinheiro teria sido recolhido em cultos. Ele escreveu: a moeda posta em circulação dificilmente preserva toda a série sequencial, ainda mais no caso de valor alto. Outra questão: a igreja afirmou que todo o dinheiro foi arrecadado em templos de Manaus, Belém e Brasília. Mas o juiz informa: as notas sequenciais foram distribuídas originalmente para uma agência bancária de Minas Gerais. E Márcio Rachid conclui: mais hipotética ainda é a possibilidade de o dinheiro ter sido doado em outro estado do Brasil e ter preservado os números em sequência. Também chamou a atenção do juiz o fato de que entre o dinheiro apreendido tinha 2 maços de R$10 mil, ainda com etiquetas do banco, e o carimbo da Igreja Universal. Agora, o mesmo homem que levava as malas está novamente diante da suspeita de lavagem de dinheiro. João Batista Ramos da Silva é um dos réus da ação criminal aberta esta semana contra um grupo ligado a Edir Macedo, o fundador da Universal. Eles são acusados de desviar dinheiro dos fiéis para aplicar em empresas. No caso dos 10 milhões, o Supremo Tribunal Federal sustentou o bloqueio, dizendo: permitir que o dinheiro volte a circular sem a certeza de que a origem é legal seria realimentar a ciranda do crime. O advogado Sérgio Pitombo, que defende João Batista e a Igreja Universal nesse processo, diz que entrou com um novo recurso para a liberação dos mais de 10 milhões de reais. Ele reafirmou que todo o dinheiro apreendido foi doado por fiéis e que, portanto, tem origem legal. A Polícia Federal, que investiga o caso desde 2007, informou que ainda não terminou as investigações e que não fará